Obrigada, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome da Polícia Federal ao convite, né, de tratar sobre esse tema muito caro para a Polícia Federal e também de poder dialogar com os magistrados, né, expor um pouco da nossa posição e dificuldades junto ao nosso trabalho, né, da persecução criminal aí, em relação à apuração, auxiliar os senhores na apuração de crimes. Eu também fico lisonjeada pessoalmente em ter sido designada pelo diretor, de estar aqui representando a Polícia Federal, uma vez que eu estava na coordenação, quando da formalização dos primeiros acordos da Polícia Federal junto ao Tribunal do STJ do STF. Também, eu, juntamente com o delegado Elzio, fomos responsáveis, designados para confeccionar a manifestação técnica acerca de alguns aspectos da posição da polícia na ADI 5508, quando do questionamento acerca do uso dessa ferramenta de investigação colaboração premiada pela polícia. Né? Essa manifestação técnica foi disponibilizada para os senhores no e-mail, caso seja de interesse, né, de vossas excelências, em verificarem questões não necessariamente jurídicas, mas de aspectos técnicos relacionados à abordagem desse instrumento. Eu preparei aqui, até diante do tempo que temos, né, não é foco aqui da Polícia Federal trazer interpretações ou como deve ser resolvida a situação desse Instituto da Colaboração Premiada. Pelo contrário, né, a polícia ela é uma instituição tradicional, conservadora e legalista. Até mesmo por estarmos em campo e atuando muito próximo do elemento probatório e da pessoa suposta do cometimento de crime, a polícia ela precisa muito se ater à letra da lei. Né? É isso que nos resguarda de responsabilidades pessoais, individuais, e também resguarda a imagem da instituição. Então, nesse sentido, a abordagem que vai ser feita aqui acerca do Instituto Colaboração Premiada, ele está focado na finalidade em que foi expressa na exposição de motivos do projeto de lei, quando deu origem à Lei 12.850, né? E essa abordagem, ela está muito ligada a questões técnicas para a sua utilização. E também a intenção, né, da minha exposição é apresentar aos senhores alguns questionamentos e algumas situações em campo que a gente se depara diariamente, que possivelmente daqui a algum tempo são questões que ainda não foram levadas aos tribunais superiores e a gente ainda não sabe como vai se repercutir nos casos concretos. Tá? O roteiro da apresentação ela é básica, ela vai abordar de forma superficial a posição da Polícia Federal em relação ao tema colaboração premiada, tá? O acordo e pluralidade de processos, apontar algumas questões aqui de experiências de casos concretos, né, aos senhores, e, se houver tempo ainda, fazer alguma discussão e estar à disposição para responder alguns tipos de questionamentos, se assim for necessário. Bom, a respeito antes da gente entrar no core da apresentação, que é da pluralidade de processos, é necessário passar para os senhores acerca assim, de alguns pontos, de forma muito breve, sobre o posicionamento da Polícia Federal frente a este instituto. Tá? Então, a Polícia Federal, como eu disse anteriormente, por ter a necessidade, a gente é muito legalista, a gente se atém muito à letra da lei, né? Interpretações, para a gente é muito complicado quando você está em campo, a não ser que a jurisprudência ou doutrina assim, nos permita estar realizando essa ação, esse tipo de interpretação. Tá? Conforme estabelecido na própria 12.850, para a Polícia Federal, a colaboração premiada nada mais é do que um meio de obtenção de prova. Internamente, a gente denomina também como ferramenta de investigação. Tá? Assim, ou seja, para a gente, a colaboração premiada ela é similar à interceptação telefônica, à infiltração policial, ação controlada, a questão da quebra de sigilo fiscal, bancário, né? Lógico, cada um com seu regramento legal, mas a utilidade delas são para que possamos obter dados de interesse, né? Para conseguir desestruturar organizações criminosas, que é um crime extremamente complexo para a gente investigar, auxiliando o Estado com ferramentas aptas a obter dados de forma mais intrusiva.
certo? Então, nesse sentido também, seguindo esse viés, se ela é uma ferramenta de investigação, né, sendo que a diferença é que esse meio de obtenção de prova ele tem como origem uma fonte humana interessada, que a gente chama, deve ser uma pessoa que cometeu um fato criminoso, admitindo um fato, em que ele vai agregar outros elementos que possam atingir um dos resultados previstos no artigo 4º. Diante disso, a polícia ela entende o seguinte, que por se tratar de fonte humana, existem cautelas que devem ser tidas em relação a esse tipo de origem de dado, né? E também, nesse sentido, para a gente fica um pouco difícil de entender como, no momento da extração do dado, da obtenção do dado, a gente já pode estabelecer penas e benefícios sem ter realizado o processo de validação, né? Então, assim, porque para a Polícia Federal, quando você realiza a obtenção do dado, a gente deve encaminhar o mais rápido possível para o juízo, para que o juízo tenha ciência que uma pessoa procurou a Polícia Federal, está apta a colaborar, uma vez o juízo, na sua homologação, dando ciência e autorizando a polícia a trabalhar com esses dados, a gente passa a fazer o processo de validação. Para a gente é muito difícil, é complicado entender como que a gente poderia passar meses negociando, né, dados, tendo acesso a supostos fatos crimes que teriam cometido, sem notificar o juízo a respeito disso, né, e realizar o processo de validação e também falar a respeito de penas ou benefícios. Primeiro, porque isso não pertence à polícia, a polícia nunca pleiteou isso, né, porque você não promete o que não lhe pertence. A Polícia Federal, também tecnicamente dizendo, é difícil você aferir a premiação com a fonte humana no primeiro momento de contato com o dado, né? Isso também é um fator técnico que atrapalha na qualidade da informação que chega. Então, a polícia acredita o quê? Uma vez feita a homologação, vai ser feito o processo de validação, que a gente vai falar um pouquinho rapidamente. Ao término do processo, no caso de uma sentença condenatória, o juízo, sim, ele vai aferir, mensurar o quanto daquele benefício pode atingir um dos resultados previstos, e aí ele vai ofertar o benefício e a pena a qual a lei ali permite, né? Então, para a polícia, isso é muito claro, quando a gente trata de ferramenta de investigação. Se a gente estiver falando de uma transmutação do Instituto em acordo penal, transação, aí a gente muda para um outro viés, e aí realmente esse instrumento não cabe à polícia atuar, porque a gente não vai estar mais na parte de investigação e a gente vai estar passando para outros objetivos e outras finalidades. Tá? Então, nesse sentido também, quando a gente diz e entende que o meio de obtenção oriundo de fonte humana, a Polícia Federal, a gente emprega obrigatoriamente as técnicas para que possamos mitigar as vulnerabilidades e fragilidades oriundos desse tipo de dado. Tá, assim, aqui não vai ser possível a gente tratar sobre esses aspectos técnicos, mas assim, a gente poderia mencionar aqui que quando você tem contato com a fonte, você deve verificar a questão da motivação, né? Doutrinas estabelecidas pela CIA em trato de fonte humana, a gente verifica que basicamente o ser humano ele vai colaborar com algo se ele estiver em questão interesse em dinheiro, ideologia, por vingança, tem a questão da vaidade, né? Existem casos que a pessoa ela vem dizer que cometeu determinado ato porque ela quer ser reconhecida como ele o autor daquele determinado ato, principalmente quando se trata de casos de grande veiculação na mídia. Você também tem outras motivações que foram inseridas. A coerção, lógico que na legislação ela não é permitida, esse tipo de motivação, mas ela existe também, a gente não pode ignorar que por coerção uma pessoa também possa colaborar. Isso não significa que a qualidade do dado ele vai ser útil ou vai ser verídico, mas ele passa a fazer uma colaboração. E também o que está muito mais relacionado à colaboração premiada, que é a motivação da concessão.
Tá? Então, isso também são fatores psicológicos que estão inseridos. Dentro dessa questão da doutrina também, a gente verifica que a necessidade de verificação da acurácia do dado. Então, você vai ter que ver a motivação, capacidade daquela fonte obter aquele determinado dado, a acurácia e a credibilidade do dado fornecido. Né? Então, são aspectos que são analisados quando do contato com a fonte. E, do outro lado também, você tem o aspecto de quem faz a extração do dado. Né? Então, a gente também não pode esquecer que existe a técnica da obtenção do dado. Porque, muitas vezes, quando a fonte, quando você pergunta, a pessoa tem mais consciência do que se procura do que necessariamente a resposta que vai ser dada. Né? Então, quando você está motivado a receber algum tipo de concessão, se você entende o que aquela outra pessoa precisa para fornecer, ela vai te dar tudo aquilo que ela precisar ou ela acreditar para que ela possa sair daquela situação. Então, existe a questão da contaminação, se o dado é derivado, se o dado é originário. Então, existem alguns aspectos que devem ser analisados no processo de validação. Né? Até mesmo os senhores, né, vossas excelências, têm muito contato com relação à fonte humana, seja em oitiva de testemunhas, seja em interrogatório. Né? Tanto é que a gente sabe da existência dessa fragilidade que os senhores, com base no princípio do livre convencimento motivado, podem descartar a prova oral. Porque, verificando a não convergência ou coerência com os elementos probatórios existentes no processo, pode fazer essa valoração e essa exclusão. Né? É tão sensível e grave essa situação que o legislador, ciente dessa vulnerabilidade, ele colocou, eu acredito, salvo engano, que a única exceção a esse princípio tão caro à magistratura. Porque no artigo 4º, parágrafo 16, ele diz que o juiz não pode condenar exclusivamente com base no relato do colaborador. Porque a gente sabe que existem essas fragilidades e vulnerabilidades inerentes ao ser humano, que não tem como ser negligenciado. Né? Então, nesse sentido também, a gente entra o quê? A posição da polícia é, se ele é um meio de obtenção de prova, é uma ferramenta de investigação, ciente que o meio que fornece a origem desse dado é um ser humano, é uma fonte humana interessada no caso, que isso também é importante. A gente precisa, a polícia ela denomina a necessidade da imposição do processo de validação. O que é o processo de validação para a Polícia Federal quando falamos da ferramenta colaboração? Nada mais é do que a gente empregar obrigatoriamente outras técnicas para obter dados externos e independentes ao relato do colaborador. Tá? Então, para a Polícia Federal, não existe a possibilidade de autocorroboração, ou seja, não cabe ao particular provar o dado. Ele pode trazer elementos corroborativos, porém, eles deverão ser obtidos de forma externa pelo Estado, para garantir a autenticidade daquele dado. Exemplo, às vezes ele vai falar sobre uma transação financeira, sobre uma questão do histórico do registro telefônico. Por mais que ele lhe apresente isso em documento, a polícia, a gente usa isso para identificar se existe plausibilidade no dado que está sendo passado. Porém, para que ele seja inserido dentro da investigação, obrigatoriamente a gente tem que obter isso de forma externa, acionando como? Solicitando a quebra de sigilo ao juízo para acionar o sistema bancário, para que eles não forneçam esse dado, garantindo assim a autenticidade do que está sendo fornecido. Na questão da interceptação telefônica, ou da telefônica não, dos registros telefônicos, a gente vai acionar as operadoras e assim sucessivamente, demonstrando que, e também a obrigatoriedade da gente identificar dados independentes, ou seja, independentes do relato do colaborador. Porque a colaboração, a investigação não é para corroborar a colaboração premiada. A colaboração premiada é que vem corroborar a investigação. A investigação ela é muito maior do que o dado fornecido pelo colaborador. Então, a gente emprega outras técnicas para identificar outros elementos, muitas vezes não presentes no relato do colaborador, para que a gente possa corroborar e fortalecer aquilo que está sendo apresentado. Então, diante disso, essas são as 3 etapas ditas de forma muito simplificada. E outra questão também sobre a imposição do processo de validação. Para a polícia, então, em suma,
o processo de validação ele é dividido em 2 etapas, se for para a gente falar de forma bem rápida aqui. A primeira é a verificação, como foi dito, por meio de outras técnicas de obtenção de elementos externos independentes, para que possamos fazer a verificação da efetividade, ou seja, para verificar se o que o colaborador está falando é verdadeiro. Né? Então, a lei ela faz essa distinção, que o colaborador, se ele for efetivo e voluntário. Né? Então, e a mensuração do benefício é a segunda etapa, que ele é baseado na eficácia. Então, o processo de validação, ele verifica a efetividade e, num segundo momento, a verificação da plausibilidade de atingimento de algum dos resultados previstos no artigo 4º, que está diretamente relacionado à eficácia. Só que essa parte cabe ao judiciário, cabe ao juiz, quando da verificação da sentença, ele mensurar essa questão da efetividade, da eficácia em relação aos dados ali apresentados. Só que a polícia já fez a primeira etapa da verificação da efetividade. Certo? Fiz algumas, para não esquecer de alguns... Porque o tema ele é bem... Passaríamos aqui dias falando sobre isso, mas até para respeitar o tempo do outro colega também. Então, eu estou passando aqui. Deixa eu ver se... Aqui. Ok. Aí, a gente entra em outra parte aqui do tema, que é a questão da pluralidade de processos. Essa parte aqui, a intenção é mais passar a relatar aos senhores, colocar alguns questionamentos, né, que foi no passado, que esse evento tem o propósito que, posteriormente, os senhores irão discutir temas, né, relacionados a essa questão desse instituto, então, e apresentar algumas questões que estão sendo enfrentadas pela Polícia Federal em consequência das formas como o acordo de colaboração premiada ele vem sendo firmado. Tá? Então, assim, na questão da pluralidade de processos, antes da gente entrar no core propriamente dito, seria necessário fazer essa distinção de 2 princípios. O princípio da universalidade e o princípio da especificidade. Em relação ao princípio da universalidade, a gente consegue identificar muito na forma como o Ministério Público ele firma os seus acordos, que o pessoal denomina mais de delação premiada. Né? Então, o Ministério Público ele coloca como um dos quesitos a questão da universalidade. A pessoa deve, o pretenso colaborador, relatar todos os crimes nos quais que ele foi teoricamente autor ou partícipe, né? Independentemente se esses crimes estão relacionados à organização criminosa a qual ele integra e que está sendo investigado naquele devido processo legal. Já o princípio da especificidade é onde a Polícia Federal ela se atém. Aí a gente tem uma controvérsia de entendimento. A Polícia Federal, entendendo que é um meio de obtenção de prova, é uma ferramenta que tem um dado vindo de fonte humana e com as suas particularidades, e a necessidade da gente estar muito adstrito ao que é regido pela lei, a polícia ela prega a necessidade da especificidade. Que princípio seria esse? Em que o pretenso colaborador ele tem que relatar o fato específico, mas na sua amplitude, tudo que for relacionado a fatos relacionados aos crimes cometidos pela organização criminosa a qual ele integra, nos quais estão regidos pelas regras de competência e conexão. Então, fazendo esse entendimento, aí vai ser possível lançar aqui algumas questionamentos aos senhores. Tá? Então, nesse sentido, em suma, a gente pode tratar o seguinte, que o princípio da universalidade, ele foca o autor, a pessoa do colaborador, os crimes que ele supostamente teria cometido. Já o princípio da especificidade, ele foca o fato específico, e ele está muito atrelado ao devido processo legal. Tá? Nesse sentido, eu faço uma pergunta até depois, né, para ser verificada, se o acordo de colaboração premiada, ele deverá ser homologado em qualquer juízo, apesar do julgamento daquele fato, vai ser feito no seu juízo competente. Né? Então, assim, porque é o que a gente vê muitas vezes. A homologação ela é feita em um juízo X, e esses dados, aquele acordo, com aquelas regras ali que foram estabelecidas, vão ser passadas para o juízo competente do caso específico de algum dos anexos ali presentes. É uma questão a ser verificada e perguntada.
Outro ponto também. A Lei 12.850, ela criou novas regras de conexão e competência? Né? Então, se a resposta for que ela criou, sim, novas regras de conexão e competência, então, na minha percepção, a gente não vai ter a questão da multiplicidade de processos, a gente vai ter multiplicidade de fatos que serão tratados dentro de um único processo ou em processos conexos que estarão todos interligados no mesmo juízo competente, logo na atribuição da Polícia Federal e do procurador natural ali daquela região. Mas se isso for verdade, então a gente também talvez tenha uma nova forma de escolha do particular. O pretenso colaborador, ele pode escolher o juiz no qual ele vai fazer, que vai julgar o caso dele. Por quê? Se ele tiver, por exemplo, 10 fatos sendo apurados, que é muito normal isso, em procedimentos distintos, porque não são conexos, se ele pode escolher um juiz ao qual ele vai ali verificar, seja porque o juiz é mais garantista, ou porque a equipe policial ali da região é mais competente ou incompetente, ou a questão da agressividade ou não do procurador, ele pode selecionar o juízo, lá ele vai firmar o acordo, o qual todos os fatos que ele está relatando, apesar de já existiram e estarem em competências diferentes, ele vai direcionar para o juízo que ele escolheu. Né? Então, assim, tem um outro ponto também. Se a gente disser não existe, então não criou novas regras de competência e conexão, então eu faço uma nova indagação. Existe hierarquia entre os juízos? Porque a pergunta que eu faço é no sentido que, se um juízo ele vai homologar e depois o juízo natural, quando receber aqueles anexos, aquele fato, ele tiver que estar adstrito, o que foi estabelecido, acordado, principalmente se houver penas, etc., que vai afetar diretamente a sua valoração no julgamento. É uma pergunta também a ser feita. Se disser que não, o juízo natural não está adstrito a isso, ele pode simplesmente, ele não vai acatar o que foi estabelecido no acordo. Então, a gente tem um outro problema da questão da segurança jurídica. Então, aquela pessoa, sendo ou não suspeita de cometer um crime, ao procurar o Estado, e é firmado um acordo perante aqueles que têm a obrigação de investigar, acusar e julgar, depois de 2, 3 anos, quando chega no juízo competente, ele virá dizer que não concorda com o que foi estabelecido lá atrás, a gente afetou, de certa forma, diretamente a motivação que fez com que aquela pessoa colaborou naquele momento. Né? Então, são questões a serem pensadas. Aí eu quero trazer um caso concreto aqui, para que possa exemplificar melhor algum desses conceitos que eu trouxe aqui para os senhores. Eu vou falar rapidamente sobre um caso da Operação Acrônimo. Eu vou falar dele porque os dados foram disponibilizados em fontes abertas e eu estava à frente da coordenação dessa operação. Foi uma operação de grande envergadura, que ela foi coordenada na superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal, que ela tinha mais ou menos a operação, porque muitas vezes as pessoas associam a operação e não necessariamente significa que existe um único inquérito sobre aquele fato. Então, a operação ela tinha cerca de 20 inquéritos, nos quais cada um tratava de um fato específico relacionado à mesma organização criminosa, e que ela tramitava em âmbito do STJ. Aí, um desses inquéritos tratava sobre a empresa Odebrecht e que tinha um determinado executivo que ele era responsável pelas questões de tratativa de financiamento junto ao BNDES para financiamentos no exterior. Né? Ou seja, é um tema, apesar de envolver a empreiteira, não tem nada a ver com o fato específico desenvolvido na Lava Jato, etc. Eram os mesmos personagens em fatos específicos ali tratados. Só que o que acontece? Foi feita a investigação, esse inquérito ele ficou aberto, né, foi trabalhado durante um ano e pouquinho. Foi identificado a autoria e materialidade desse executivo junto ao trato ao ministro na época, pagamento de vantagem devida, foi demonstrado encontros locais, etc., sem o uso de colaboração. Né, a gente utilizou outros recursos e outras técnicas, foi relatado com indiciamento
depoimento dessa pessoa, o Ministério Público entendeu que havia indícios suficientes para apresentar a denúncia, denunciou, e aí, depois de uns 3 meses, a gente foi surpreendido com a colaboração da Odebrecht, que foi firmada no âmbito do STF, em que 78 executivos firmaram o acordo de colaboração premiada, sendo um deles esse executivo. Esses 78 executivos apresentaram 382 anexos em conjunto, sendo que um único anexo esse executivo apresentou, e foi sobre o caso da Acrônimo, sobre o caso do financiamento do BNDES. Né? O único anexo que ele apresentou, que chegou para mim depois, que foi registrado em 10 minutos de vídeo, em uma folha de anexo, ele foi lá beneficiado com algumas questões, benefícios, algumas tratativas de multa, etc., que tinha que ser estabelecido, e chegou durante o processo, essa colaboração. Tanto é que, na época, a gente até conversou, inclusive com os membros do Ministério Público, com o ministro, na época, que estava à frente, para ver, e ele falou assim, como é que ele iria lidar com essa situação, porque afetou diretamente um processo que ele estava atuando, e essa colaboração dele, na verdade, se for olhar de forma seca na letra da lei, no máximo não passa de uma confissão, porque já estava tudo abordado, materializado em procedimento. Né? Então, esse foi um caso que assim me marcou muito, particularmente falando, essa situação da universalidade. Aí também, em relação a isso, quando a gente trata do princípio da universalidade, quando dá a firmar os acordos de colaboração premiada, a gente também tem uma outra questão a ser feita. Será que o princípio da universalidade ele não afeta a questão do direito constitucional de defesa? Por quê? Trazendo também um exemplo em concreto. A Polícia Federal ela vem enfrentando situações em que pessoas procuraram o Ministério Público para colaborar em processos específicos, porque muitas vezes o colaborador ele está sendo investigado em inquéritos diferentes, ele está sendo processado em ações diferentes, porque tratam-se de fatos diferentes. Né? Então, assim, e aí, quando ele vai procurar o Ministério Público, ele fala, não, você tem que falar. E às vezes aconteceu. Quando aconteceu um colaborador, ele tinha 4 inquéritos abertos, tinha no Distrito Federal, no Rio e São Paulo, e também já tinha ação em andamento. Só que aí foi solicitado a ele, quando ele se apresentou no Ministério Público, que ele teria que falar sobre todos os fatos em que ele estava sendo investigado, e outros que talvez o Estado ainda não soubesse. E aí ele veio procurar a polícia. Para a polícia, seguindo o regramento do princípio da especificidade, não tem problema. Se ele quer colaborar dentro de um único processo, de um único procedimento investigatório, ele pode fazer. Por 2 motivos. O que ele não pode, o que ele tem que ser é amplo e profundo no fato ao qual ele está disposto a colaborar. Por quê? Benefícios vão ser mensurados somente no final. Ou seja, se a colaboração dele for parca, for pouca, vai chegar ao término, o juízo vai conseguir mensurar até onde aquela colaboração foi útil ou não. Então, não há prejuízo. Né? E 2, se ele, às vezes, nos outros processos, outros inquéritos, ele pode julgar que ele é inocente, tecnicamente falando, ser investigado não significa que você é culpado. Né? Existem várias pessoas em torno do fato que estão sendo investigadas, que muitas vezes, no transcorrer da investigação, a gente exclui essas pessoas, por perceber que elas não estão envolvidas no feito. Né? Assim, ele pode ser absolvido no final, também por ele acreditar que o Estado vai ser incompetente em fazer a apuração da autoria e da materialidade. Né? Ele prefere esperar para ver se o Estado vai alcançar esse resultado. E quando a gente diz para ele que não, você só vai poder colaborar aqui nesse procedimento, nesse devido processo legal, que corre nesse juízo, com esse procurador, na atribuição dessa superintendência X de tal Estado, se você falar de outros que não estão inseridos nesse mesmo percurso, onde está, será? Será que ele não está sendo obrigado? Ou ele colabora em tudo, ou ele não colabora em nada? É uma questão a ser pensada. Também existe, tecnicamente, uma pergunta a respeito disso. Até onde o princípio da universalidade não macula a voluntariedade?
né? Assim, se juridicamente ele tem que ser analisado. Se se perguntarem, tecnicamente falando, no trato da fonte humana, existem estudos e trabalhos realizados pelos Estados Unidos e Reino Unido que diz que a motivação, nesse caso, quando você está trabalhando com oferecimento de benefícios e concessões, você interfere diretamente na voluntariedade da pessoa. Então, ou ele vai colaborar em algo que ele não quer para ser beneficiado em outro processo, ou ele não colabora e ele vai ter que passar por todo o percurso sem aquele instrumento que, para alguns, hoje até dizem que pode ser uma questão até de defesa, de direito subjetivo, etc., mas essa é uma questão dos senhores discutirem, né? Não cabe a gente da Polícia Federal. Outro ponto também, quando a gente fala da questão da multiplicidade do procedimento, de procedimentos, a gente tem, então, as outras questões que a gente está enfrentando. Quando ocorrem essas homologações, esses acordos em que são abarcados diversos anexos de fatos distintos, eles, após a homologação, acontece do quê? Há um direcionamento para localização, teoricamente, correta, competente para apurar aquele fato. Né? Então, como aconteceu em vários casos, em vários termos de colaboração. Eles são pulverizados pelo Brasil, de acordo com a localização e etc. E aí, experiência que nós estamos enfrentando, e eu vou passar a minha particularmente, quando eu estava na superintendência do DF, eu recebi cerca de 20 anexos de uma colaboração, em que existia, na verdade, a colaboração dessa pessoa, acho que tinha uns 70 anexos, uns 60 anexos, e esses anexos, 20 ficaram no DF, outros foram para o Rio, São Paulo e etc. Só que a gente se deparou? Quando verificamos os anexos ali, o tema do que se tratava, a gente identificou inquéritos na superintendência que já estavam abertos sobre o tema. Então, ali a gente ainda conseguiu fazer o quê? Acionando a corregedoria, como a gente consegue visualizar os tópicos para a gente evitar multiplicidade de inquéritos, a gente foi lá e uniu, juntou, apensou, então, o que já existia com o anexo, com a requisição de abertura, para a gente não ter o quê? 2 resultados distintos de um mesmo fato, né? E a pessoa também não está sofrendo 2 investigações paralelas. Aí a gente começou a ter outros problemas. Os advogados começaram a nos acionar, porque a gente detectava o quê? Que ele era intimado e descobria-se que existia outros inquéritos abertos em outras superintendências, porque houve requisições de abertura em outras superintendências, porque o critério de distribuição foi outro. Aí também a gente verificou a existência de PICs abertos. Então, a gente tinha inquérito aberto no SRDF, tinha PIC aberto no Ministério Público do DF e tinha PIC aberto em outros estados que não tinham inquérito. E um que mais me chamou a atenção, a gente teve que até que se reunir, porque tinha inquérito aberto, tinha PIC aberto e tinha ação penal já em andamento. E aí a gente teve que juntar tudo isso e levar para o juiz e falar, olha, qual é a determinação do senhor? O que a gente faz aqui? Porque, para a gente, era meio incoerente, inconcebível a gente continuar com os 3 procedimentos andando de forma paralela. Né? Então, assim, até em razão do tempo, acho mais ou menos esses steps que eu queria falar. E, por fim, também trazer uma questão assim, para concluir, né, para ver se deixar um tempo se precisar de algum questionamento. A gente entende, assim, a gente verifica que, ultimamente, parece que surge, né, uma nova forma de interpretação, que é um novo normal jurídico, né, em que as pessoas, às vezes instituições, elas empregam sua visão de mundo em determinadas leis ou situações, e que muitas vezes está desapegada ao texto original. Né? Então, assim, para a Polícia Federal, essa situação ela é muito complicada. Porque, como foi dito, quando você está em campo e você está lidando diretamente com o elemento probatório e com a pessoa supostamente cometeu o crime, você está bem na margem entre o abuso, cometimento de lícitos e ilícitos. E o que nos preserva é demonstrar que a gente está atuando conforme previsto e estabelecido na lei. Né?
para a gente é muito difícil ficarmos assim aguardando interpretações que podem, ela varia de acordo com a comunidade, né, seja do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia. Então a polícia ela procura sempre se ater àquilo que está escrito e normatizado, né, até mesmo para que possamos nos explicar depois. Exemplo, essa questão de negociações alongadas. Até onde aquele policial ele está negociando para obter o dado, até onde ele está coagindo, até onde ele está corrompendo. É muito difícil, então, por isso que a polícia prega. Procurou a polícia, formaliza, notifica o juízo, homologou, aí sim, a gente traz para dentro e a gente começa a trabalhar. Né? Então, assim, e por fim, de dizer o seguinte, que essas interpretações talvez estejam ocorrendo também, porque para alguns existe a possibilidade de você ter um curto-circuito entre o fato e a punição. Né? Para a Polícia Federal, o instrumento da colaboração premiada não é um atalho que a gente utiliza, ou seja, a gente não pula etapas, ela é sim um catalisador, ele nos auxilia a acelerar o caminho, mas obrigatoriamente, quando se trata de ferramenta de investigação, você deve percorrer todo o caminho. Porque, caso contrário, a gente pode estar fadada a estar cometendo erros esses que vão repercutir diretamente na vida de uma pessoa, na imagem da instituição ou nas responsabilidades individuais daqueles que estão atuando no caso. Né? Então, assim, eu sei que o tempo foi curto, são vários temas, né, que poderíamos tratar aqui com os senhores, aspectos técnicos, empregos de como a gente trabalha dentro das diligências propriamente ditas, mas eu espero que os questionamentos aqui lançados possam auxiliá-los, né, e depois, posteriormente, nos auxiliar com o direcionamento dos senhores de como devemos atuar nos nossos casos concretos. Então, obrigada pela oportunidade e eu estou à disposição se houver tempo.